Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Quero já de antemão pedir desculpa, né? E que o irmão me tolere aí durante a gravação desse conteúdo. Eu já visto que minha garganta não está 100%, tá bom? Pode ser que haja momentos que eu venha, por conta da leitura e do exercício aqui, né? Vocal possa estar sendo levado a também esse período de tosse, tá bom? Seja bem-vindo aqui, você que está chegando aqui no nosso canal, A Voz Clamando no Deserto, seja bem-vindo. Temos alguns quadros aqui durante a semana, que são os quadros de escola dominical, segunda, terça e quarta, e quinta e sexta, o quadro de momento de reflexão. Por enquanto ainda tendo essa condição, pela misericórdia e graça do Senhor, de ter algum conteúdo para que estamos refletindo, tá bom? Aqui dentro do quadro do Jovem Seus Forte, né, temos aí como tema central Davi, de pastor de ovelhas, a rei de Israel. E a teopraxia, em que ele nos motiva, parte do princípio da fé e ação em meio à adversidade da vida. Não foram poucas, né, as adversidades que Davi teve, né, desde o princípio ali, em que foi escolhido para rei de Israel no lugar do rei Saul. A lição que estaremos conhecendo o conteúdo é a lição número 8, que tem como título Davi, um encontro, um livramento. Tá bom? Para tanto vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos te agradecer por tão grande salvação. Pelo nosso nome está escrito no livro da vida. Pela esperança, Senhor, que temos. E que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor está de volta. Haverá de estar nos buscando, segundo a tua rica promessa. E para que onde o Senhor estiver também possamos estar junto com o Senhor. Isso por um período eterno e em plenitude, Senhor, em perfeição, onde ali não haverá mais morte nem dor, e nossos corpos serão transformados, Senhor, para que possamos estar com o Senhor durante toda esta eternidade. Já não é um período, mas uma eternidade. Pedimos a tua bênção sobre este momento em que estaremos aqui conhecendo esse conteúdo. O Senhor venha me dar graça, saúde, Pai. Com respeito a essa questão da garganta, da tosse. E também que o Senhor venha abençoar cada jovem, cada adolescente, que porventura que venha estar conosco. E aqueles que ainda não, Senhor, têm sido alcançados por Ti, venham, Senhor, ser alcançados por Ti. Porque a obra da salvação é Tua, e só o Senhor pode fazer esta obra. E ela é, Senhor, maravilhosa. Faz isso, Senhor, na vida dos jovens, dos adolescentes, e de todos quanto em extensão, Senhor, carecem da Tua salvação. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos, suplicamos todas essas bênçãos e já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Davi, um encontro, um livramento. Texto principal. Eu, a sabedoria,
habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Resumo da lição: Davi recebeu um grande livramento a partir de seu encontro com Abigail. Mesmo diante de um marido tolo, ela era virtuosa, foi usada por Deus na edificação do seu lar. Texto base, 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3 ao versículo 11. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. Era uma mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. Enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: Subi ao Carmelo e, indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhe faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus jovens, e eles te dirão. Estes jovens, pois, achem graça a teus olhos, porque viemos em um bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, tendo falado a Nabal, todas aquelas palavras em nome de Davi se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, eu daria a homens que eu não sei de onde vêm? Introdução. Mais do que uma história sobre a tolice de um homem, estamos diante de uma grande lição de virtuosidade, prudência, sabedoria, sensibilidade, coragem e proatividade. Falamos de Abigail, usada por Deus para que Davi não viesse a sujar suas mãos de sangue diante da insensatez de Nabal. Primeiro ponto: palavras tolas, consequências indesejadas. Nabal, um homem tolo. Quando falamos em Nabal, imediatamente somos remetidos ao vocábulo tolo, do que adiantou tantas terras e tamanhas riquezas. Extremamente rico, Nabal tinha suas possessões no Carmelo. As 3.000 ovelhas e as 1.000 cabras nos possibilita imaginar a dimensão do poder econômico desse homem. O que sobejava em riquezas terrenas lhe faltava em juízo e sabedoria. Davi, com a responsabilidade de manter um exército de 600 homens, fez uma proposta justa a Nabal: provisões em troca de proteção. Além de um tratamento respeitoso e palavras cordiais, foi oferecida uma colaboração bem desejável naquela região. Segurança diante dos infortúnios que poderiam acontecer. Nabal não só recusou, mas também insultou Davi e seus homens, ofendendo-os grandemente. A ríspida e irresponsável postura de um tolo abriu as portas para consequências desastrosas que foram cessadas diante da sabedoria de Abigail. Logo, após recusar a hospitalidade a Davi e ofendê-lo duramente, Nabal reuniu-se com seus companheiros em um banquete onde se embriagou a ponto de perder a noção das coisas. Em cumprimento a tal calamidade, após quase 10 dias, Nabal morreu.
Segundo subponto: palavras insensatas. A comunicação tem um grande poder na vida humana. Quanto melhor usamos as palavras, menos nos incomodamos com eventos desastrosos e reveses antes inevitáveis. Nabal, diante de tal situação, deveria ter sido pelo menos respeitoso e coerente. Porém, diante de um guerreiro como Davi, foi ríspido e insensível ao momento atravessado pelos seus visitantes. As palavras de Nabal foram insensatas e provocaram a ira de Davi e seus homens. Em contraposição, as palavras de Abigail foram sábias, prudentes e essenciais para trazer novamente a paz à sua casa. Consequências indesejadas. Aquilo que o homem plantar, com certeza colherá. Essa é uma verdade bíblica que precisa ser sempre considerada. Nabal plantou insensatez, certamente uma característica que fazia parte das mais diversas áreas da sua vida. A colheita, nesse caso, teria sido realmente calamitosa se não fosse a presença de uma mulher virtuosa. Davi, com 400 homens, foi ao encontro de Nabal para um trágico desfecho. No entanto, o Senhor enviou Abigail com a missão de consertar os estragos já feitos. Trouxe as provisões necessárias para saciar a fome dos homens. Falou sabiamente ao reprovar a atitude do marido, destacou a relevância de Davi manter suas mãos limpas daquele sangue. Segundo ponto, uma mulher virtuosa. Primeiro ponto, virtuosa. Abigail se destacou pelas suas virtudes em momento tenso. Seu marido, após ter sido insensato e ofender gravemente a Davi, estava condenado a um triste fim, ele e toda a sua casa. Mas ali havia uma mulher virtuosa. Ela era uma mulher sábia, sensível, corajosa, prudente e persuasiva. Qualidades bem-vindas a todas as pessoas que buscam uma postura justa e comprometida com o que é correto. Assim que foi alertada sobre a insensatez do marido, tomou todas as providências necessárias e partiu em direção a Davi. Com humildade, prudência, generosidade, sabedoria foi usada pelo Senhor para a restauração da paz. Enviada por Deus. O encontro entre Abigail e Davi foi divino e mediante os conselhos entregues, decisivo para que o futuro rei não sujasse suas mãos com o sangue de um tolo. Davi, provocado pela atitude de Nabal, se lança em uma vingança desnecessária, pois representaria 2 reveses. Tiraria o futuro rei de sua missão e traria a ele o sangue de um homem cuja culpa era a própria infelicidade. Foi a sabedoria de Abigail que fez Davi entender que, como ungido do Senhor, seria manchado em sua trajetória pelo sangue de muitos inocentes, além do tolo Nabal. Edificando a sua casa. A postura de Abigail foi determinante para que houvesse uma reviravolta na história. A explosão de vingança foi contida e dissipada de forma prudente, humilde, submissa e sábia. A falha foi de Nabal, mas quem pagou o preço e correu risco foi sua esposa. Ela não sabia qual seria a reação de Davi e seus homens ao encontrá-la. Mas no tempo certo agiu sob a direção divina e a bênção se fez presente. A sua casa foi edificada. Abigail nos deixa um exemplo. A sua casa foi edificada. Abigail nos deixa um exemplo admirável e um convite valioso: edificar a casa. Quando nos dedicamos a essa tarefa, devemos entender que essa é uma ação que precisa ser redirecionada ou direcionada pela vontade divina. O Senhor é a rocha firme sobre a qual é edificada a família. Sob essa premissa,
tudo irá bem, pois da mesma forma que não se constrói uma casa sob areia, também não podemos edificar uma família sobre os princípios frágeis desse mundo. Terceiro ponto, livramento no tempo presente. Sobre fragilidade. A fragilidade de Nabal poderia ter ocasionado uma grande tragédia. Quantas histórias são interrompidas, ou tristemente reescritas, diante dos respingos dos erros, fragilidade negligenciadas. Falta de maturidade, de diálogo, compreensão, ou ainda a ignorância diante de algo. Enfim, muitas são as nossas fragilidades, por isso é importante que façamos constantemente o exercício do autoexame e assim, identificando nossas fraquezas, a depositamos diante do Senhor. O mundo de adversidade. No caso em que estamos estudando, as adversidades faziam parte da vida de cada personagem. Com Davi, as perseguições, os dramas e sofrimentos de seus homens, as injustiças de Saul, o risco de vida de sua família, com Abigail, o risco de vida da sua família com Abigail, as consequências da insensatez de seu marido com Nabal, sua tolice, ganância, falta de equilíbrio. Os três personagens tiveram posturas a partir de suas adversidades que ditou o rumo dos acontecimentos. Davi ouviu os conselhos daquela mulher e mudou sua postura, sendo abençoado. Abigail teve sensibilidades ao ocorrido e, no tempo certo, ocorreu ao encontro do futuro rei, com as palavras certas, as provisões tão necessárias. E ao voltar para casa, soube esperar o dia seguinte, para que seu marido, um pouco mais sóbrio, tomasse conhecimento do desenrolar de sua insensatez. Nabal, diante de sua tolice, foi agressivo, ofensivo, e entregou-se à bebedeira. Ao desenrolar dos fatos, já conhecemos. Conclusão, Abigail teve um papel central nos eventos aqui estudados. Uma mulher virtuosa que soube a hora certa de entrar em ação, impedindo que Davi cometesse um grande erro. E na mesma ação, edificou a sua casa, salvando a vida do marido tolo. Que possamos, inspirados nesse exemplo, buscar uma postura de edificação diante das crises, de humildade diante de nossas fragilidades, de confiança frente às adversidades e de sabedoria em um mundo que clama por ajuda. Nós vimos pelo conteúdo da lição, né? Prevalecer aqui, ser personificado aqui, a orientação que o apóstolo Paulo ele nos concede através da carta aos Efésios, para não colocar a nossa ira ao sol. O momento e as razões pelas quais Davi, caro jovem, enviou ali os seus homens, como disse o estudo, era coerente. Era o momento que ele precisava. Não foi uma cobrança, mas foi um momento em que ele achou em Nabal a possibilidade de momento de trazer o recurso, né, para que minimizasse as consequências daquela fuga de Saul e dar aos seus homens, né, a condição, o suprimento para continuarem o tempo que ali precisasse com respeito a aquele momento que Davi estava passando. E isso foi frente a momentos anteriores em que esses homens, né, prestaram ali diante dos pastores de ovelha, dos empregados de Nabal, ali uma proteção, não uma ajuda, uma proteção baseada sobre um princípio de uma expectativa de troca, mas pela necessidade e pela comum casualidade que era comum àqueles que cuidavam de ovelhas. O perigo, ele era uma expectativa real, algo que poderia acontecer. Nós observamos isso
dentro do próprio Salmo de Davi, Salmo 23, onde ele fala ali, né, de que se ele tivesse que passar até mesmo pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, porque ele teria certeza, carregava com si a confiança de que Deus estaria com ele. Nós vemos também os dois perigos que Davi passou, quando do leão e também quando do urso. Então, diante dessa realidade, frente ao comum exercício da função pastoral, é que esses homens, eles, caro jovem, prestaram esse auxílio, já que eles estavam ali a caminho, passaram sobre as áreas e ali geográfica, onde fazia parte do campo onde estava o rebanho deste homem, e ali, o tempo que ficaram, prestaram também esta proteção. Não se valeram, né, da condição da força, da condição bélica que eles tinham, para tirar, né, daquele homem algumas ovelhas, quem sabe até mesmo diante desse período, para a sua própria sobrevivência, não, mas proteger. E nesse momento oportuno mais na frente, Davi, ele enviou alguns jovens para fazer lembrar aquele homem, né, não da questão do serviço prestado, mas da necessidade em que ele estava, fazendo menção que outrora ele tinha ali, não tinha usado, né, do mal, usado de malícia, de perversidade, para prejudicar, né, a sua questão do seu patrimônio. Porém, Nabal, como diz o texto que nós lemos, o conteúdo, ele se encontrava sob um estado de embriaguez. E por isso agiu como tinha que agir, como agiu, porque a bebedice nunca trouxe qualquer razão ou uma noção louvável para se tomar decisões. A embriaguez, ela é condenada pelas Escrituras, caro jovem. Isso de forma determinante, porque ela não traz qualquer lucidez a quem faz uso dela, fora os males, né, de saúde físico que ela pode também trazer. E diante da resposta do tratamento de Nabal, nós entendemos ali pelo conteúdo que Davi de imediato ele se irou e já determinou no seu coração o ir até ali com 400 homens. Aí pergunta, será que precisaria tantos homens? O fato dele ter que levar 400 homens pode nos trazer duas possibilidades. A provável encontro com os homens de Saul que o perseguia, ou, evidentemente, nos mostra o grau, né, em que esta ira passou a agir dentro do seu coração. Por isso que a palavra do Senhor diz, de tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede a saída da vida. Então, as nossas atitudes, quando pensadas, quando refletidas, quando consideradas, né, vai nos trazer uma coerência, um equilíbrio, como aconteceu com Abigail, quando dos seus empregados chegou a notícia da visitação daqueles jovens de Davi e a atitude do seu marido para com Davi. E Davi, ele se irou de tal modo que determinou não só matar Nabal, mas exterminar toda a sua casa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, amado e querido jovem, com respeito a esse sentimento, a ira. Que o Senhor nos guarde da ira. E é isso que Ele espera de nós, que para nós não colocarmos a nossa ira ao sol, porque o irar-se não só é comum a nós, todos nós, indistintamente, individualmente, como faz parte até do nosso dia a dia, como sendo servo do Senhor e primando para o que é justo, para aquilo que é louvável, para aquilo que é verdadeiro. E diante de um fator como este, o que vem é justamente isso, a ira.
Porém, a palavra do Senhor nos orienta a não colocarmos a nossa ira ao sol. Isso também mostra, caro jovem, que Davi, ainda que nós estudamos lições anteriores, falando do caráter, em que dentro desses aspectos do caráter de Davi, tinha a questão da humildade, como foi a questão de Jonatas e ele, casamento real, nós vimos a questão da humildade de Davi. Porém, isso nos ensina que, independente das virtudes que possamos ter, somos também passivos, né, de sofrer um momento de ira. E a segunda lição que nós temos dentro desse conteúdo é a atitude de Abigail. E aí ela ensina aqui, eu trago aqui para a nossa reflexão, caro jovem, uma metáfora ou um exemplo, como cada um de nós viemos a entender, que Abigail aqui ela representa, podemos tê-la como uma representação da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E Davi, do próprio Senhor. Ainda que Davi seja o tipo de Cristo e que não tem consenso com qualquer erro e que se ira com aquilo que não é justo, com a injustiça, porém não a nível, essa comparação a nível da questão humana, entenda bem. Mas essa tipologia ela é louvável. Por quê? Ou essa comparação? Porque sabendo da situação, Abigail foi ao encontro de Davi. Primeiro ponto aqui a pontuar. Como igreja, nós, ciente da insensatez daqueles que, pela ignorância do evangelho e por carregar consigo determinada personalidade, e diante dessa personalidade, né, está sempre envolta de atitudes que só vai trazer para elas prejuízo, consequências até mesmo irremediáveis, nós como igreja precisamos, em primeiro lugar, como fez ela, buscar a presença de Deus. Orar ao Senhor. Sabendo que as consequências vindas do Senhor, por ser um Deus justo, seria a pena, a penalidade, as consequências do pecado. E segundo ponto é a questão de ela estar diante de Nabal, fazendo ele compreender a atitude que ele tinha cometido quando sobre o efeito do álcool. Isso fala da igreja como missão evangelizadora. A igreja, tanto partindo do princípio do lar, onde conhecemos os nossos parentes, partindo do princípio do trabalho, onde conhecemos nossos colegas, partindo do princípio da escola, quando nós conhecemos nossos colegas de escola, e que conhecemos o seu dia a dia, o modo de vida e as consequências, e por conta do modo de vida, por ser uma pessoa que não tem fé em Deus, não confessa uma crença, são pessoas obstinadas, vivendo sobre os efeitos do pecado, nós precisamos também, a exemplo de Abigail, que trago aqui como exemplo da igreja, estarmos evangelizando, falando da boa nova, alertando sobre a consequência do pecado, tanto de caráter odierno como eterno, e trazer à luz daquilo que poderia acontecer e não aconteceu, dado o caso da misericórdia e da longanimidade de Deus, que faz parte também do bojo deste evangelho, do bojo desta missão e vocação da igreja. Então eu deixo aqui para você, caro jovem, adolescente, aqui observe que lemos somente o conteúdo, porque a proposta desse quadro era unicamente isso, ainda que por vezes fazemos comentário durante a leitura, mas aqui o Senhor está me trazendo, ou me dando essa graça de aqui poder estarmos aqui refletindo ao final, como um resumo, como uma hipnose aqui, desse conteúdo maravilhoso, que tem nos tender, né, e desejar em nosso coração, diante dos fatos que são comuns à vida nossa comum, em todos
as áreas da nossa vida, possamos ser como um Abigail. Aí tirando a questão da comparação agora, mas como pessoa, como atitude. Ter atitude de Abigail. E que o Senhor nos guarde e temos atitude de tolo, como Nabal. Porém, aqui nos traz uma terceira lição, esse conteúdo, que é independente e da possibilidade de agirmos como Davi, de tempestade se levantar no nosso interior, como levantou no coração de Davi. Deus, ele interviu, como disse a lição e foi recorrente, em falar, em pontuar que Abigail foi um livramento levantado por Deus. Providencialmente foi Deus, né, dentro de toda essa situação, agindo por misericórdia com Nabal de momento, usando Abigail no meio deste conflito para levar Davi à consciência também da insensatez que nos é própria quando tomamos decisões sob o calor da nossa ira, sobre o calor do nosso descontentamento, sobre o calor da nossa indignação. Então, como terceira lição aqui, caro jovem, nós temos que somente louvar, glorificar a Deus, porque muito do livramento como este, Davi, nós o temos. Quantos não são a realidade que temos presenciado, tanto pessoalmente, frente ao nosso dia a dia, como por intermédio da mídia, pessoas serem dizimadas por conflitos sentimentais, conflitos de herança e conflitos também pessoais, como este que ocorreu com Davi e Nabal. Então Deus levantou Abigail, foi Deus indo ao encontro de Davi e trazendo lucidez a Davi, mostrando como estava o seu coração. Então, esta lição de Abigail, voltando ao tipo da igreja, nós também, como crentes, somos passíveis à questão desse sentimento frente ao mundo ao avesso. E precisamos, ao passar por qualquer injustiça, ou se em nós vier esse sentimento de ira, precisamos buscar a presença do Senhor. O Senhor fala isso, né, no Salmo, quando ele fala para reter a ira, entrar no quarto, reclinar a cabeça sobre a cama e orar ao Senhor. Porque ele mesmo nos orienta, para que nós não viemos a nos vingar de nós mesmos, mas deixarmos isso por conta do Senhor. Foi isso que aconteceu com Davi. Porque Paulo ele diz em Romanos, para que nós não viemos a nos vingar a nós mesmos, mas viemos deixar que Deus tome conta da situação, tome a frente da situação. E foi exatamente isso que aconteceu dentro do desfecho dessa situação. Como lemos, depois de 10 dias, a morte de Nabal veio pelo próprio juízo de Deus. Que ainda que Abigail, ao retornar, esperar a sobriedade deste homem e trazer ele a questão da sua atitude, nós observamos que pelo texto bíblico, contexto, não houve qualquer reconsideração de Nabal diante de Davi, mostrando ali um quebrantamento, mostrando ali um arrependimento quanto ao fator pela sua atitude e as consequências que ele deveria sofrer e não sofreu, porque Deus usou a sua própria esposa, como no caso de Nabal, como um Deus, mostrando a ele que Deus, um Deus misericordioso e longânimo, e como Davi também, mostrando a Davi, né, de que Deus, ele conhece o nosso interior, e de que Deus muitas vezes interfere mediante a sua misericórdia e graça
em nossa vida para que nós venhamos nos privar das consequências de um ato impensado por ter a sua origem sob um fundamento de areia, como diz o texto. Sob um fundamento totalmente líquido, diríamos assim, de insensatez total. Um foi insensato pela atitude, por ser um tolo. Davi usou de um ato também de insensatez vendido à sua ira. Porém, Deus ele tratou de todos os aspectos, nos mostrando que muitas vezes nós somos privados de determinadas atitudes e primamos de sofrer as consequências por amor a Cristo, pela bandeira que alvoramos do cristianismo, né, de sermos servos do Senhor. Porém, isso se dá justamente pela graça de Deus que nos dá essa condição de assim agirmos com mansidão, quando pela nossa própria comum inclinação agiríamos com veemência, agiríamos de forma insensata e impensada. Pensamos nisso, caro jovem, caro adolescente, todos nós que estaremos aqui meditando sobre este conteúdo. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe e que você, jovem, você, adolescente, prime por estar presente à sala de aula da escola dominical. E domingo próximo, tenha por certo que Deus haverá de falar através daquele jovem, daquele irmão, daquela irmã que estará ali na sala de aula ministrando esta lição. Como eu faço, e já disse isso em outras lições, que vou também para a minha classe de adulto. Aqui nós consideramos o conteúdo, porém lá eu sempre tenho por certo que Deus continuará falando ao meu coração e todos os meus irmãos que estarão ali também na sala dos adultos. Amém? Um abraço a todos e vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, pedimos perdão dos nossos pecados. Queremos te agradecer, Senhor, por este momento em que até aqui estivemos, Senhor, para falar, para conhecer esse conteúdo. E por tudo aquilo que o Senhor nos fez aqui refletir ao final desse propósito e dessa finalidade que é comum, Senhor, a estes quadro de escola dominical. Nos agradecemos por todo momento. O Senhor nos faz aqui meditar e refletir sobre algum ponto, Senhor. Por isso, ó Pai, abençoa cada jovem, cada adolescente e que haja neles essa disposição também de estar no domingo próximo, Pai, em sala de aula. Faz isso, Pai, é o que nós te pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.